William, já dizia o Carpegiani, que você deve ter ouvido falar, que foi um grande Sim. craque nacional da seleção brasileira. Ele falava assim, jogador de futebol é 70% cabeça e o resto vem com 30%. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu vi muitas coisas assim de muitos jogadores que se perderam pelo caminho justamente por não ter assim uma estrutura familiar, não ter assim como suportar a pressão de ser jogador de futebol. Você que está no profissional, você vê que tem muitos jogadores que normalmente fica muito sentido com o jogo quando joga mal, fica muito sentido quando perde um gol, fica muito sentido quando toma um gol, né? Então eu na base ali procuro realmente procurar esses meninos, muitas vezes orientar e passar para eles assim a experiência minha vivida, né? O Cláudio também, a gente faz muito isso, um cerca dali, outro cerca daqui, e a gente vê quando eles erram alguma coisa, que eles saem de cabeça baixa, a gente chama, fala que o jogador nunca pode ficar de cabeça baixa, porque ele tem que saber enfrentar as dificuldades para poder superar e para poder chegar a ser um atleta de alto nível, como você falou. Aí, Fé, difícil, hein? Ah, nada, deu tudo certo. Tudo certo. Demir, primeiro, te dar uma boa noite aí, mas, cara, antes de tudo, né, acho que agradecer demais aí, cara, para mim é realmente uma honra, né, estar te recebendo aqui no canal da Tribo e eu posso dizer para você, a gente tem feito lives aí praticamente todas as semanas do ano, quase, e é que eu me lembre, tá, Demir, rápido assim, é a primeira vez que a gente traz um atleta, né, traz um ex-atleta para poder conversar com a gente aqui no nosso canal. Então, primeiro, cara, agradeço demais assim o teu aceite, né, já de prontidão quando a gente estava conversando sobre essa possível conversa. Então, claro, deixar aí o meu agradecimento e deixar em aberto aí para você dar boa noite para essa turma que está entrando também. Boa noite, doutor Williams. Boa noite a todos que estão entrando aí participar com a gente, né? É um prazer, né? Receber o teu convite. Foi uma honra muito grande também poder falar com você, um jovem tão inteligente aí que faz um trabalho brilhante aí na categoria profissional do Curitiba, assim como o doutor Rodrigo também fazendo um trabalho brilhante na base, né? Eu fiquei muito feliz e aceitei, claro, prontamente o convite, porque não é toda hora que a gente bate um papo com um cara inteligente, né? Aí a gente tem que escutar mais do que falar, né? Não, hoje você é nosso convidado, né, Ademir? E até aproveitando aí toda a turma que está entrando, né? Claro que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns processos, algum até o título, né, Ademir, que a gente colocou na nossa live, né? Essa situação dos detalhes que muitas vezes as pessoas que estão fora do contexto ali do futebol, eles ficam um pouquinho por fora. Mas assim, a galera que quiser trazer alguma pergunta, algum conteúdo que vá de encontro ao que a gente está, né, conversando, debatendo, né, Ademir, se sobrar um tempinho ali no final, a galera que está entrando, a gente deve ficar por volta de 50 minutos, né, conversando. Então, se, né, ali na frente tiver sentido algumas situações que o pessoal vai colocando, a gente sabe que o Ademir é conhecido aí por muitas pessoas, né, Ademir? Então a galera com certeza vai estar entrando porque todo mundo quer ouvir, né, Ademir? Alguém que já, até mesmo antes aqui, né, dando essa introdução à tua carreira, né, a carreira maravilhosa que você teve aí nos grandes clubes, não só aqui do Brasil como fora. Então eu acho que é super legal assim da gente poder ter esse momento. Eu acho que pra gente, né, pra mim, ó, já falei antes para você é uma honra e acho que para as pessoas também que vão estar ouvindo, né, tudo que a gente vai poder estar conversando aqui nesse momento, acho que vai ser muito proveitoso, né? Então, de novo, agradecer demais. E Ademir, faz um favor para a gente, fala um pouquinho para essa galera aí, mais ou menos, né, qual que é a tua função hoje, como é que é essa questão do lidar com os jovens, qual é especificamente assim a tua situação, claro, hoje dentro do clube, mas o quanto isso é importante correlacionado com a tua história, né, não só dentro do clube, né, do Curitiba, mas a tua história enquanto atleta, e claro, de um atleta que chegou no alto nível, um atleta vencedor. Como é que é hoje essa junção desse trabalho, né? Só para a galera poder entender também um pouquinho como é que é essa comunhão das duas coisas, né? Então, né, doutor Eli, você que acompanha a gente, né? Eu e o Cláudio Marques, né? Que fazemos parte ali mais do DNA do clube, né? Sim. A gente, assim,
Na verdade, nós servimos como assim um espelho para os meninos mais jovens, né? Que a gente passa para eles, além, é claro, de ser um jogador de futebol, você tem que também ser um exemplo fora de campo, né? Ser uma pessoa que tem, assim, uma posição fora do campo tão boa como dentro do campo. Então, isso que a gente passa muito para esses jogadores jovens, a gente conversa bastante com eles no dia a dia. A gente, quando vê algum jogador assim que está meio desanimado, vamos dizer assim, com a reserva, a gente conversa com ele, a gente fala também da nossa história. Muitas vezes os treinadores convocam a gente para contar um pouco da nossa história, de quando eles têm uma partida com, assim, com um teor de dificuldade maior, eles chamam a gente para dar palestra para eles, para como enfrentar esses jogos mais difíceis, mais complicados, né? É um trabalho muito gratificante também, além de passar muitas coisas boas, eu e o Cláudio Marques, para esses meninos, William, a gente aprende muito bastante com eles também, né? Tem muitos meninos que têm uma cabeça muito boa, muito, assim, são muito inteligentes naquilo que eles fazem, além de jogar futebol, eles estão estudando, né? E eles têm umas conversas muito agradáveis. Então, é uma troca muito boa, que nós vamos falar bastante sobre isso aí, com certeza. E a gente tem sido, assim um espelho para esses meninos, na verdade, né? Porque a gente passou por muitas situações na vida que, quando a gente vê eles passando, a gente sabe como lidar com isso. E muitas vezes a gente vê que eles não conseguem, porque não tem experiência, claro, que a gente tem na vida, né? Então, isso é muito bacana, essa troca de informações, e nós vamos, com certeza, falar bastante disso aí. Cara, que legal. Eu acho que é uma ideia boa, né, Ademir? E claro, talvez ninguém melhor, né, para ser referência para esses meninos como vocês, né? E especialmente você que a gente tá trazendo aqui para o nosso papo hoje. E talvez uma das questões que eu queria comentar contigo para já abrir essas discussões, né, Ademir? Você foi, claro, um atleta de alto nível e você foi acompanhando a mudança das gerações ao longo do tempo. Eu queria jogar já de cara assim essa questão para a gente poder conversar, Ademir, para você assim na pele, você vê de repente hoje uma questão de estrutura que os atletas têm. Eu não digo só do clube, tá? Eu digo assim de forma mais ampla, né? A gente fala assim a nível de base, a nível de formação, a nível até de estrutura de algumas escolinhas. Que se a gente Certo. pensar isso há, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, pensar numa escolinha com a estrutura, né, e com as competições que tem algumas escolinhas, não dá nem para pensar isso há 40, 30 anos atrás. Mas eu quero entender essa questão do que mudou, né? O que você, assim, até enquanto professor, né, enquanto uma pessoa que está no dia a dia assim com os atletas, o que você tem percebido que da tua geração para cá, você percebe assim que a nível de comportamento, a nível de suportar muitas vezes nessa questão muitas vezes do treinador chegar e colocar uma imposição, e aquilo que você falou, né, de muitas vezes conversar com o atleta para ele aceitar o banco. Cara, são pequenos detalhes que eu não sei. Aí é uma pergunta, né, que eu quero jogar assim no ar para você, Admir, Uhum. para entender se mudou alguma coisa, né, na tua opinião, né, e se realmente você tem essa percepção, o que mudou, né, para a gente poder, inclusive aqui, eu sei que tem muitos pais e mães que estão ouvindo a gente, o que a gente pode passar para eles, até para eles entenderem, né, que mudou a geração e que tem situações que antes, lá 30, 40 anos atrás, era feita e que hoje, de repente, muda um pouquinho esse olhar. É, assim, situações muito diferentes, né? Em termos de condições de trabalho, isso aí, eu contei esses dias uma história para eles, William, até se permitir, eu vou contar aqui para você ver a diferença, né? Quando eu vim para Curitiba, a condições financeiras era muito difícil, né? E os clubes também não davam tantas condições assim, né? Nós tínhamos uma casa para morar, nós tínhamos, assim, durante o treinamento a gente tinha água para beber e bolas muito precárias, né? E quando eu vinha da casa da minha mãe, eu trazia a minha mochila de roupa, né? E eu contei essa história para eles hoje. E aí eu ficava um mês, 2 meses sem ir para casa, e quando eu ia para casa, eu levava essas roupas sujas, né? Dentro da mala de volta, para minha mãezinha, minha afinada mãezinha, lavar as roupas e para mim trazer elas de volta para poder usar novamente. E hoje esses meninos têm uma condição assim espetacular. Eles têm lavanderia no Couto Pereira, né? Eles têm toda a mordomia, tem o café da manhã servido, tem o almoço, tem a janta, tem lanche. Depois do treino eles têm whey, né? Que é o suplemento que eles fazem, né? Tem uma barra de chocolate, ou tem uma fruta, ou tem
assim, variedade de coisas assim que o nosso tempo não tinha. E em termos dessas condições, assim, em termos é, de oferecer, né? O clube oferecer tantas coisas para os jovens hoje em dia. Então, muitas vezes eles ficam até mal acostumados, sabe? E aí a gente conversa muitas vezes com eles, fala, olha, vocês aproveitam muito o que o Curitiba oferece para vocês, porque tem muitos clubes aí, inclusive de primeira divisão, que não oferece isso que o Curitiba oferece. Muitas vezes é preferível, assim, até falar para os meninos, ó, vocês precisavam ir jogar no interior para vocês verem a dificuldade que é, né? Então, mudou muito. E em termos e os meninos, eles estão, assim, sendo cobrados muito cedo, sabe, doutor? Eu acho que é uma coisa que também eu gostaria de debater contigo. Eu acho que os meninos com 8, 10 anos já estão ali em treinamento, em cobranças, de saber se são bons e querer que eles já fazem coisas diferentes, sabe? E é muito complicado essa cobrança muito cedo, eu acho, porque isso pode influenciar muito na formação e no andamento da carreira deles. Não sei o que você pensa disso, né? Total, né, e até não pensando só nessa parte mais emocional, né? De repente, o quanto que o menino pode, tendo uma pressão muito cedo, se frustrar muito cedo, inclusive. Né? A Aí, gente vê atletas que às vezes desistem de tudo e acho que na tua carreira, né, Edmir, você deve ter visto, inclusive, não só como atleta, mas até enquanto é alguém que é integrante ali do ambiente esportivo, de muitos atletas que precocemente acabam desistindo muitas vezes do esporte. Mas não só isso que eu ia ressaltar, né, não só essa questão emocional, né, mental de desistir por causa da pressão, mas também o quanto que essa pressão ela ocasiona, inclusive, pequenas lesões enquanto está no processo de formação, que vão isso, ocasionar grandes lesões depois, inclusive. isso. A gente vai discutir a parte física aqui, né? Nenhum de nós dois acaba sendo especialista nisso, mas claro, você vivenciou isso como Aham, atleta, né? Então, como que isso acaba impactando no desenvolvimento, ainda mais quando é muito jovem. Isso é muito interessante. justamente, né? E a gente vê meninos ali que já ficam meio ressabiados, às vezes, de ficar de fora, e acontece muitas vezes da gente ter que chamar eles do lado, conversar, passar coisas para eles que às vezes não é, né, o trabalho nosso ali, né? É o trabalho mais do Dr. Rodrigo, que também acompanha, mas como é muitos meninos, assim, às vezes não dá para acompanhar todos, né? Mas realmente a gente às vezes vê alguns meninos que realmente é assim, que o treinador optou por outros jogadores, mas que eles vão ter a oportunidade deles, que eles continuem trabalhando, mostrando dentro do treinamento que eles podem ser titular. Então, muitas vezes a gente já chamou alguns jogadores e já falou para eles, ó, quando em vez de ele chorar perto dos outros companheiros, em vez de chorar perto do treinador, que eles venham chorar do lado do meu e do Cláudio Marques, que a gente vai entender o choro deles e vai explicar para eles que eles não podem demonstrar fraqueza para os outros jogadores e para o treinador. Isso muitas vezes já aconteceu ali no Curitiba e a gente vê depois o menino se jogando e mais feliz e vem abraçar a gente, agradece, isso aí é muito bacana. Interessante. E claro, né? Acho que até como ex-atleta, né, ele entender muito essa questão da fase, né? Da fase que o atleta está passando e que muitas vezes ele poder entender isso, às vezes é um trabalho difícil. E é muito difícil que você tem, às vezes, num time ali no sub-15, você tem dois jogadores por posições, né? Então é muito difícil. Tem alguns jogadores, às vezes, que até jogam um pouco adaptado em outras funções que o treinador tenta experimentar e ele vai fazendo suas experiências, vai mostrando, vai testando os jogadores, né? E muitos não entendem isso, gostaria de jogar, é claro que todos querem jogar. Isso que é uma coisa que a gente também conversa muito com eles, tem que esperar a oportunidade, tem que estar muito bem preparado para que no momento que estiver a oportunidade eles poderem desempenhar aquilo que eles sabem, né, e fazer de melhor, e que você, estando bem preparado, quando aparecer a oportunidade, você vai aproveitar e vai mostrar para o treinador que o treinador está errado. Essa é a função do jogador que está de fora, né? Ele tem que treinar bastante, mais às vezes do que estão jogando, para mostrar para o treinador que o treinador está errado e que ele está em melhores condições e ele pode exercer a função com outro jogador melhor do que está jogando, né? Não, perfeito. E eu só quero resgatar algo que até você que comentou, né, Ademir, dessa questão de muitas vezes a gente vê atletas que são muito novos, e às vezes ali, como você citou, né, 8, 9, 10, 11 anos, que eles trazem essa pressão muitas vezes do tem que treinar bem, tem que ser titular, tem que jogar bem, se entrar tem que, né, ter um nível bom. E aí eu tinha comentado contigo, né, até para te fazer o convite, que aqui, especialmente quando a gente conversa, boa parte das pessoas que acabam vendo aqui o nosso conteúdo e acabam vendo as lives, inclusive, são Uhum. pais e mães.
E aí é por isso que eu quero fazer essa conexão com o tema, né? Aham. Porque quando a gente fala a questão da pressão, claro que essa pressão ela pode vir do próprio menino, né? Claro que a gente não vai acreditar que o menino de 8, 9 anos vai colocar uma carga, né, em cima dele, até porque muito do que eu converso com os pais é que muitas vezes essa criança ele não tem nem noção do que é ser um atleta Nem profissional. noção Não tem da noção. cobrança que está tendo, né? Não, quando vai pensar, né, na situação de, ele vai ser um atleta de alto nível, pensar em carreira, pensar em parte financeira, não passa nada disso na cabeça dele. Ele só quer brincar e jogar bola. Claro, vai ter uma questão de rendimento, que ele vai se comparar ali com o amiguinho, vai pensar em uma coisa ou outra, mas aí, o que a gente vê especialmente, né, Ademir, é essa carga de pressão vir muitas vezes por parte dos pais. Muito- Mas daí eu queria te ouvir para ver se o nosso pensamento ele está distorcido ou se você acaba concordando ou tem algum exemplo até nesse sentido para complementar com a gente. Não concordo plenamente com você. Concordo plenamente, doutor. Muitas vezes o pai, às vezes, queria ser jogador de futebol e ele não conseguiu ser por um fator ou outro, e ele joga muitas vezes a pressão em cima do filho, que é uma criança ainda, que ele não está ainda sabendo, como você falou muito bem, da pressão que ele está já tendo assim, inconscientemente, né? Sim. Porque muitos dos meninos, um faz gol e fala, quantos gols você fez hoje? Eu não fiz nenhum, e aí você já vê que ele fica meio chateadinho, sabe? E muitas vezes os pais tentam fazer também algum trabalho ali fora do coletivo, trabalho de coach, essas coisas. E aí já começa o menino também fazer muitas coisas para a idade que tem, entendeu? Ele é muito novo para estar fazendo muitos exercícios, às vezes jogando futebol de salão, às vezes jogando futebol de campo, e aí faz um trabalho de coach aí. Então é muito complicado. Eu concordo muito com o que você falou. A pressão realmente muitas vezes vem por parte dos pais, e isso é totalmente errado. Uma criança nessa idade tem que deixar eles brincar, tem que deixar eles se desenvolver, e se eles realmente gostar de jogar futebol, eles vão seguir a carreira, e se eles tiverem condição de jogar também, né? Porque no futebol não é para quem quer, é para quem tem qualidade, é para quem tem, no mínimo, assim, determinação é muitos fatores, né? Você pode até falar assim, melhor que eu nesse sentido, é muitos fatores que fazem com que se torne um jogador de futebol profissional. Não é só qualidade, não é só disposição, tem que ter sorte, tem que ser lançado no momento certo. Quando for lançado, tem que aproveitar a oportunidade. Quando você jogar num estádio lotado, você tem que saber assimilar essa pressão de entrar no estádio cheio. Quando você erra um lance, a torcida muitas vezes não tem paciência. Então, essas coisas, muito a gente conversa muito com os jogadores, porque realmente é isso que vai formando assim o jogador, né? Mas os meninos nessa idade, sim, eu estou aí o meu neto agora novinho, se Deus quiser, mais para frente, quando ele tiver assim com 8, 9 anos, eu quero que ele brinque de futebol, não quero que ele tenha essa pressão tão cedo, não, porque realmente eu com 15 anos já recebi uma pressão danada para ser jogador, né? Mas não pelos meus pais, por mim mesmo, que era uma necessidade que eu tinha. Diferente quando você tem necessidade de conquistar aquilo, porque é a única saída que você tem na família ali, era a única opção que eu tinha, né? Ou era jogar futebol ou jogar futebol. Então eu me lancei naquilo de corpo e alma para realmente ser um jogador de futebol. Então essa pressão realmente é muito grande e até hoje muitas vezes assim eu acordo de noite e penso que estou jogando futebol e assim não é fácil não essa vida de atleta profissional. Não, que legal. Mas você já me ajudou muito aqui, Ademir, porque é algo aí que a gente bate muito nessa tecla, né, da influência dos pais, e agora não sou eu que estou falando, né? Uhum. É um atleta do mais alto nível, né, que traz para a gente aqui essa importância, né, dessa influência, e o quanto que isso pode ser decisivo, inclusive a curtíssimo prazo, né, Ademir? Está falando de, às vezes, atletas de 10, 11, 12 anos, que às vezes eles não vão esperar chegar lá com 18 anos, experienciar uma categoria sub-20, de repente, para perceber que algumas coisas deram errado, né? E E, aí, às mu- vezes, nem espera chegar lá, e muitos já muitas deles vezes está no desistem processo. antes, né? Muitos deles desistem antes do processo pelo fato dessa cobrança muito forte. Ele prefere sair fora, fazer outra coisa, do que enfrentar essa pressão Perfeito. que a gente sabe que é muito difícil no futebol, né? Perfeito. E outra coisa que a gente comenta, que eu acho que é legal também trazer, né? Que a gente fala muito dessa questão do time, né? Ou seja, parece que cada atleta, e aqui, claro, já falando diretamente para quem está envolvido no processo de desenvolvimento de atleta, seja o próprio pai e a mãe, que são os primeiros, e depois, claro, treinadores, preparador físico, psicólogo, seja quem for aí, né? Que trabalha nessa preparação, a gente entende que cada caso ele tem um time, que o negócio E, tem que acontecer. E algo que a gente fala muito é a questão do detalhe.
né? Até, de novo, falando do título aí da nossa live, que é a questão do detalhe que as pessoas não contam. E aí, nesse detalhe, né, Ademir, a gente tem tentado trazer pessoas que falam, por exemplo, do detalhe da alimentação, que falam do detalhe da escola, que fala do detalhe do futsal. E aí eu queria, claro, jogar erguer essa bola aqui também para a gente poder comentar, porque pensando do teu viés, porque assim, eu até na semana passada, retrasada, conversando aqui com um nutricionista, a gente falava, cara, quantos hábitos ruins chegam, né, quando o atleta chega a nível profissional, né, o quanto os caras têm de hábito ruim, ou o quanto o atleta muitas vezes não se adapta à escola, o quanto a escola não se adapta ao cara e ele muitas vezes, a educação escolar dele fica em segundo plano, e muitas outras coisas que às vezes são esses pequenos detalhes que o atleta ao longo do caminho ele vai deixando de lado. E aí, por isso que eu quero levantar esse tema, para a gente poder ouvir um pouquinho de você, o quanto que você, para você, talvez até na tua carreira, né, Ademir, priorizou, de repente, né, ou não, conhecer um pouquinho da tua história também, né, tanto a questão desse desenvolvimento educacional quanto a questão alimentar, e o quanto que isso fez diferença. Primeiro para você, enquanto atleta, e depois enquanto pessoas que você conheceu e que você acaba, né, conversando É, e fazendo mas, esse tipo de papo, né? primeiro alimentar, né? Sim. É assim, eu quando fui profissionalizado no Pinheiros, com 18 anos, eu morava com meu irmão. A gente morava num apartamento perto do Shopping Miller. E eu, muitas vezes cheguei do treinamento e como não tinha muito dinheiro para uma alimentação adequada, comia arroz com ovo, né? Fazia um arroz e misturava com ovo e Sim. comia aquilo lá. Era a minha alimentação da noite, Era depois o de um pós-treino. treinamento. Era o pós-treino. Eu acho que isso aí não é, né? Não é e nunca foi o ideal, né? O jogador, depois de um treinamento forte, você tem que se alimentar muito bem. Mas era aquilo que eu tinha no momento. Quando eu me transferi para Pelotas, que eu cheguei e peguei uma alimentação realmente de como se deve ser a alimentação do jogador de futebol, muita proteína, essas coisas todas, eu melhorei muito fisicamente, minha força aumentou muito. Tanto que ali foi realmente a minha arrancada, né? Para ser assim, um jogador de futebol de primeiro nível. E fui artilheiro do Campeonato Gaúcho e tal. E então, essas coisas aí, a alimentação ela é muito importante. E o estudo também, né? Porque se você não tiver um estudo, eu converso muitas vezes isso com os meninos lá, sabe? Eu chamo eles muitas vezes do lado, eu falo da necessidade deles aprender, pelo menos o básico, para eles poderem dar uma entrevista, falar corretamente, para eles poderem, né? Saber o que vão dizer, não é para falar nós fomos, não é, né? Essas coisas eu fico Coisa que a brincando. gente ouve, né? Isso, eu e o Cláudio brincamos muito com isso com eles, mas para eles ver se eles, né? Se eles conseguem pegar isso aí, e a gente cobra bastante deles também a participação de ter que estudar, de ter que, pelo menos, né, fazer assim, o básico da escola, né, para você não, porque é muito difícil você conciliar as duas coisas mesmo, né, William? É muito difícil você fazer um estudo de alto nível e jogar futebol de alto nível. As coisas assim não casam muito bem. São poucos os que conseguiram fazer isso, às vezes são pessoas mais também inteligentes, assim, em termos de escola, tudo, sabe? Que conseguem realmente fazer isso, mas são poucos que têm, assim, quando são jogador, um curso superior. Mas a gente cobra muito deles e sempre cobra, e o clube também não deixa de cobrar muito, né? A importância de estar acompanhando as aulas, de estar passando de ano, essas coisas. E é muito legal ver, muitos deles vêm, a gente fica sabendo que eles tiraram nota boa na escola, que eles estão indo muito bem na escola. Isso também a gente chama eles, elogia bastante, fala que eles estão no caminho certo, que se depois a carreira de futebol não der certo, eles podem seguir outra carreira e vão estar preparados já para isso, porque já são uns meninos que estão na frente em termos de escola. Queria só falar de muitos ex-jogadores que estão entrando aí, eu estou muito feliz aí, É, tem muito ex-jogador acompanhando a gente aí, viu? que legal. Ex-jogador do meu tempo e muitos jovens aí também aí que tá entrando acompanhando a gente. É sinal que o papo tá bom, né? Ah, é isso mesmo. E eu, claro, queria até aproveitar essa tua fala, né, Lir, porque só para colocar uma consideração nessa parte escolar que você falou, numa dos últimos encontros que eu fiz aqui também, eu conversei com a pedagoga do Goiás e ela trouxe uma ideia interessante. Ela falou, não é que o atleta não se adapta à escola. Hoje no Brasil a escola ela não se adapta ao atleta. Eu tenho, por exemplo, exemplos de atletas que eu atendo na parte clínica, na parte individual,
e que muitas vezes esse atleta, às vezes, ele precisa ficar uma semana na modalidade dele fora às vezes fora do país. E assim, todo mês é uma viagem e uma semana fora. Todo mês é uma viagem e uma semana fora. Então você fica pensando, né? Se essa escola não dá para esse atleta condições dele poder estudar online, poder fazer as provas, claro, natural, para poder ver, né, que o aprendizado está acontecendo, esse atleta não consegue estudar, né? E aí entra nesse debate, né, muito interessante, porque essa situação de, inclusive, o sistema educacional se adaptar a quem é atleta, ou seja, senão, é isso que você falou, senão o ensino dele fica defasado, ninguém cobra nada, ou seja, só quero teu percentual de presença na aula, e se não tiver esse percentual aí, não tem, né? Não Então, tem a e, aprovação, não tem nada disso. e hoje, para você ter uma ideia também, tem muita comodidade também os meninos. O ônibus pega eles depois, tipo 6 horas, leva eles para a É escola. isso No aí. meu tempo, quando eu falo no meu tempo, porque assim, uma comparação, né? Da época que eu estudei e a época de agora. Eu pegava assim, para quem conhece Curitiba, eu morava ali perto da Kennedy, ali Sim. do Pinheiros, que era antigamente o Pinheiros. A gente vinha da Vila Olímpica, ia para casa, tomava banho, pegava um ônibus ali, ia para Praça Rua Barbosa, de ônibus, ia para o colégio, estudava, voltava de noite, pegava o ônibus e ia para Vila Guaíra. Então, você Cara, vê a dificuldade. Hoje o ônibus pega os meninos ali, então a facilidade, o futebol mudou sim, muito, né? sim. As comodidades assim para os meninos da base assim é impressionante perto da minha época, né? Os meninos muitas vezes não gostam que a gente compara as coisas e fala, né? Mas é a realidade, né, William? Você Sim. passou por aquilo e você hoje vê que eles têm tudo na mão, né? Que eles hoje eles só jogam futebol e estudar, né? Claro. Mas as Obrigação. outras coisas todos fazem por eles, né? Eles só têm que jogar futebol. Eles pegam na saída do campo, leva para o Couto Pereira, eles almoçam e tal. Os que vêm de tarde, o ônibus traz. É uma, assim, uma facilidade assim enorme para fazer uma comparação do tempo que eu e muitos outros, né? Eu imagino na época do Cláudio Marques, que era muito para trás, então acho que nem ônibus tinha naquela altura, né? É verdade. Nem ônibus tinha. Não, é isso aí. Ademir, então vou até, como a gente está fazendo aqui, né, engatando as conversas, mas até quero aproveitar uma das perguntas que o professor Denis colocou ali, para a Uhum. gente usar essa segunda parte agora aqui da conversa para falar um pouquinho, claro, sobre o que nós dois somos apaixonados aí. Acredito que a boa parte do pessoal que está assistindo agora, vai assistir depois também, que é futebol, né? O professor Denis fez uma pergunta com relação a batedores de falta, mas antes de chegar nessa pergunta do professor, eu queria só te trazer algo assim, né, Ademir? Cara, você jogou no mais alto nível. Se a gente compara não sei se a gente pode chamar até de evolução, mas vamos usar essa palavra para a gente poder entender, né? Vou usar a palavra desenvolvimento. O desenvolvimento do futebol ao longo das últimas 2, 3, 4 décadas, e quando, de repente, lá quando você começou nas categorias de base, até chegar nesse momento agora, o que a gente pode falar que mudou demais, assim, no teu viés enquanto atleta de repente, né? Ou enquanto ex-atleta, de situações que, de repente, lá, quando você jogava, não eram tão visíveis, não vinham tão de encontro assim, né, ao atleta. Algumas coisas já começam a passar aqui pela cabeça para citar, mas a gente não quer influenciar a questão da tua opinião. Mas assim, situações que de repente lá você não se incomodava com isso e agora os atletas têm que lidar com isso. E o quanto essa evolução, ela claro, teve esse desenvolvimento para o melhor, para o bem, para que a gente possa assistir um jogo de futebol e possa ter emoção, possa se divertir, e quanto para o outro lado a coisa ficou mais chata. Queria a tua opinião, assim, como um Isso, ex-atleta desse período. isso eu tenho claramente na minha cabeça, sabe? Quando eu jogava, quando eu vim para cá, eu gostava de jogar futebol. E Uhum. eu, eu tinha alegria em jogar futebol. E aquilo para mim assim me movia, sabe? Fazia com que cada dia eu pudesse e sentisse mais prazer em jogar futebol. E hoje em dia, os meninos são muito cobrados em termos físicos, em termos assim de parte tática, e eu sinto que eles não, muitas vezes eles não têm alegria para fazer um treinamento, para jogar futebol. Antigamente você dava no meio das pernas do jogador, dava um chapeuzinho, e hoje em dia muitas vezes eles não têm essa assim porque eles são muito cobrados taticamente, sabe? Então essa é uma das coisas que mudou muito. Hoje o menino tem que ser muito forte em marcação, tem que ser jogador que ataca e defende com a mesma
com a mesma força, com a mesma determinação, mesma intensidade. E isso fez com que o nosso futebol, não aqui do Curitiba, não, o futebol brasileiro em si, muitos jogos é muita marcação e pouca qualidade técnica. Eu acho que quando nós voltarmos à nossa raiz, à nossa essência, que é futebol mais técnico, mais de ginga, mais de drible, mais de lançamento, mais de qualidade mesmo do jogador, as coisas vão inverter novamente, porque nós trouxemos a marcação, a força do futebol europeu e esquecemos que é o mais importante nosso, que é a técnica, que é a qualidade. Sim. Não, é legal porque a gente percebe essa... Não sei se ficou bem claro para você as duas. Sim, sim. Não, e quando a gente fala, claro, essa parte específica, né, Ademir, que você viveu muito bem dentro de campo, tudo isso, e só que eu queria trazer o impacto de uma situação que enquanto eu fui fazendo a pergunta, e nem veio essa intenção, na verdade, na minha cabeça, que era justamente para falar de futebol, falar dessa parte mais, né, todos esses componentes táticos que hoje existem, né, toda toda essa situação que você traz, né, da parte física, né, o quanto que desenvolveu, o quanto que melhorou, a questão, a gente estava falando aqui de nutrição, né, essa questão do pós-treino, que alguém até citou aí, né, a questão do, do arroz com ovo. Então, assim, o quanto que essas coisas, claro, evoluíram para trazer muitos benefícios para o atleta, mas aí de algumas coisas que, de repente, eram para trazer benefícios que, não sei, de repente pode estar atrapalhando. Uma delas é a rede social. Né? Não sei se o quanto você concorda com isso também, mas algo que, de repente, na tua geração de atletas, né? E outro, não é só na tua, né, Ademir? A gente pegar aí 15 anos atrás, talvez 20 anos atrás, se chutando muito alto, eram situações que o atleta ele não tinha essa preocupação de entrar no vestiário, mesmo na base, né? Um atleta que joga na base, por exemplo, né? Terminou o jogo dele, se foi ali, né? Se foi transmitido pelo Facebook, se foi transmitido pelo YouTube, alguma rede sei lá, TV fechada ali, aconteceu alguma coisa, o cara chega no vestiário, a primeira coisa, Instagram. Aí se ele vai mal, começa a questão da comparação. E aí começa a acontecer um monte de coisa. Se ele é banco de reserva, como você citou, né? Que muitas vezes tem que trabalhar isso com o atleta, já começa todo aquele processo de julgamento e aí a gente vê que o estresse começa a ficar cada vez maior. Quanto que você percebe assim, Ademir, que essa questão da inserção, da chegada, desse boom da tecnologia e das redes sociais impacta nesse aspecto, né? Quando a gente fala aí do atleta, né? O quanto que essa geração de estresse que muitas vezes gera, tem tudo para ser bom, para ser benéfico, mas nesse sentido, o quanto que você acha que atrapalha? Eu acho que atrapalha bastante a rede social, viu, amigo? Eu acho que isso aí, é claro que a modernidade a gente tem que aceitar e vai convivendo com ela, mas não quer dizer que seja melhor do que a época que eu jogava, né? Como você falou muito bem, antigamente a gente só tinha o rádio, né? Terminava o jogo, você ia para o vestiário, não ouvia nada, malemar você pegava um pouco dos comentários dos radialistas depois que você acabava indo embora. Hoje não, hoje eles já abrem aí o celular depois do jogo, como você falou, e já estão escutando a nota dele, como ele foi e tal, e essas coisas às vezes abala muito, né? E os que não estão jogando, muitas vezes até o próprio empresário cobra, né, dele, para ele chegar, conversar mais com o diretor, com o treinador, com o preparador físico, por que eles não estão jogando e tal. E essa cobrança muitas vezes deixa eles um pouco confusos, né? Porque, na verdade, o trabalho que faz com que você ganhe posição ou não, né? Não é conversa, não é rede social, nada, não divulgando, né? Hoje tem meninos aí, muitas vezes, de 9, 10 anos, que está passando gols dele toda hora pela internet aí, fazendo propaganda. Isso acho que essa exposição não resolve nada, sabe? Isso aí é coisas para você ficar vendo ali com os seus pais, e os pais também têm que entender isso. E isso aí gera, você sabe muito bem, isso aí gera cobrança, mas quando ele não faz um gol, ele tem meninos lá que chegam para mim, professor, hoje eu não fiz gol. Eu falei, mas e daí? Você deu assistência? Você fez uma jogada bonita e tal? Isso que importa. Não, mas eu tenho que fazer gol. Mas não é assim, meu pai falou que eu preciso fazer gol. Não é. Essas coisas assim, muitas vezes atrapalham e está atrapalhando muito, viu? A rede social, hoje em dia, atrapalha muito, porque um quer divulgar mais que o outro, um faz um gol diferente, o outro quer fazer também, porque o outro postou que fez um gol diferente. Então, isso aí eu acho que tem atrapalhado muito, assim, o atleta, principalmente a iniciação, né? E, Ademir, agora quero juntar aqui duas perguntas que a galera que está participando ao vivo com a gente aqui trouxe. Porque eu acho que as duas perguntas elas se correlacionam, né? O professor Denis lá atrás perguntou para a gente com relação a
por que que hoje em dia a gente tem tão pouco cobrador de falta. E aí, só antes até de te passar, te passar a palavra, foi muito engraçado, porque no último jogo, né, eu estava lá com meu sobrinho, talvez até está escutando aí, Aham, e o Rogério Ceni estava ali né, aham, como técnico do Bahia. E aí a gente começou a entrar nesse tema, né, de cobrador de falta e tal. E aí eu brinquei com ele, eu falei, cara, vai ser difícil a geração de vocês, né? Ele tem 18 anos. Falei, vai ser difícil a geração de vocês ter tanto cara cobrador de falta como aquele homem que está ali no banco de reserva, assim como no caso da minha geração, né? Ali uhum. nos anos 90, ali, que já era criança, ainda adolescente, que tinha N batedores, né? Desde Ronaldinho, Juninho. Cara, você perde aí a lista de tanta gente que a gente conhece que eram exímios batedores de falta, né? Marcelinho Carioca, e aí vai. E aí eu brincava com ele que essa situação que, cara, é muito difícil, né? Você ter aparecer essa quantidade, não que vai ter um ou dois, claro que vai ter, mas você olhar para uma geração e, cara, você tem aí dúzias de pessoas que têm essa qualidade técnica. E aí teve um rapaz aqui, vou até recuperar o nome dele, só para citar aí a galera que está participando também, o Lagiano, né? O Lagiano coloca aqui a questão da evolução da fisiologia. E aí, assim, né, Ademir, se a gente trazer uma coisa com a outra, a gente sabe que a fisiologia, claro, ela, dentro dos processos desse desenvolvimento do futebol, hoje talvez o futebol ele consegue chegar nos últimos minutos ali do segundo tempo em alto nível, também por causa da fisiologia. O quanto isso acabou, né, ao longo do tempo desenvolvendo, ajudando, tendo essa questão do controle de cargas, e muitas vezes correlacionando com a questão da batida de falta, né? Muitas vezes é aquela coisa, cara, chegou o momento, tem uma questão tem uma questão de treinamento, muitas vezes, que você precisa controlar. E aí a gente ouve histórias, como por exemplo, eu conto em um dos vídeos aí, da quantidade de vezes que o Rogério Ceni, por exemplo, treinava para bater falta. Né? E que Então, muitas vezes você tem um controle de carga ali, né? E por favor, né, gente, não é culpar os fisiologistas por isso, é correlacionar quando a gente fala a questão da carga e fala a questão, claro, da exposição, do volume que ele tem hoje no jogo. Você pega um centroavante hoje no jogo, de repente compara, né? A nível claro, não só de GPS, mas de outros fatores, né? Que você vê que é muito maior hoje, né? De repente, do que há 30 anos atrás, vamos pegar esse dado, né? Então, assim, deixa eu jogar agora essa bola para você, claro, quis trazer aqui as duas provocações que a turma ao vivo aqui colocou, para uhum. te perguntar, né, Ademir? Ainda mais você, né, que daqui a pouco eu vou até citar meu tio aí, que sempre te elogiou muito, né, falava que você jogava de terno, o quanto que para você, assim, o quanto que você percebe essas situações relacionadas a essa parte específica, né, do futebol, da cobrança de falta. O que que você acha que isso acontece hoje? O quanto tem essa explicação do controle, né, da carga e deixar o atleta tranquilo, Rapaz, recupera, e o quanto que é outra coisa? O que que vem para você, assim, essa situação? primeiro de falta. Sabe por que não tem batedor de falta hoje em dia? Porque eles não treinam. Eles não treinam. É isso aí. Muitas vezes, muitas vezes eu e o Cláudio falamos com os meninos, ó, terminou o treino, pede pro professor lá nem que bata 10 faltas. Cobramos dos que têm condições de bater. Aí passa uma semana, duas, eles não vão. Eles não pedem para o treinador para bater a falta. Isso eu estou falando da base que a gente acompanha todo dia. Sim. Tem muitos jogadores que é atacante que não finaliza direito. Aí muitas vezes a gente chama ele em particular, pede para o treinador para treinar a finalização, treina um pouco mais, porque eles não sabem como é cruel o futebol, né, William? Você que trabalha no profissional, você sabe o Total. quanto é cruel o futebol, né? Ele pode ser uma coisa espetacular, mas como também pode enterrar um jogador, né? Um estádio como o nosso Couto Pereira, ele pode fazer um jovem virar um ídolo, como pode fazer um jovem, né, enterrar Total. sua carreira. Por quê? Aí a gente fala, treina um pouco mais chute a gol, porque quando você chegar no Couto Pereira for um jogo que você estiver fazendo profissional, eles não vão ter a mesma paciência que a gente tem com vocês aqui na base. Aqui vocês erram 1, 2 gols. Lá, o torcedor não vai ter paciência com vocês. Sim. Então, eles precisam treinar, eles têm que saber que o treinamento, o atacante tem que finalizar bem. O atacante que não finaliza bem não vai se tornar um grande jogador. Um batedor de falta hoje seria um diferencial muito grande, né? O cara que sabe bater uma falta, o cara que sabe bater uma falta lateral, o cara que sabe bater uma falta central, ele faz muita diferença. Mas tem muitos meninos que têm condições, eu não sei se é preguiça ou que estão cansados, porque realmente o treino hoje em dia é muito puxado, mas eles não pedem para o treinador bater falta.
Muitas vezes o treinador pede para colocar a barreira lá, eles vão lá, bate um pouco de falta e não se concentra como deveria se concentrar. Então, eu acho que isso aí é um erro muito grande desses jovens, que a gente tenta passar para ele a importância deles ter algo mais, porque cada jogador que surge no profissional, você pode notar, ele tem um algo mais. E para você ser um jogador de elite, você tem que ter um algo mais. E muitas vezes ele tem essa oportunidade e não vem. E quanto aos fisiologistas, muitas vezes eu escuto, tem jogador que entra no jogo e ele está indo muito bem. E como ele chegou há pouco tempo no clube, ele está na partida jogando bem, o fisiologista acha que ele não tem capacidade de jogar os 90 minutos e às vezes ele sai antes e o torcedor não entende isso. E eu também não, porque eu, se eu sou o treinador, o cara está jogando bem, o fisiologista quer me desculpar, mas eu ia manter o jogador porque eu preciso do jogador para ganhar uma partida. Eu não sou contra o trabalho do fisiologista, muito pelo contrário, eu acho que é necessário no futebol. Mas eu, como treinador, se o meu jogador, eu prefiro que às vezes ele se machuque e me dê a vitória naquele jogo, uma lesãozinha leve, e eu preciso ganhar a partida, eu não posso tirar o jogador que está jogando bem, porque eu não vou entender isso e o torcedor que está lá no campo também não vai entender. Mas essa modernidade é muito importante você saber até onde você pode ir também os jogadores, né? Mas tem situações e tem situações, né? Tem umas que você precisa realmente que o jogador te dê a vitória naquele jogo, que ele está jogando muito bem e ele tem que sair porque ele não vai aguentar. Mas eu acho que se ele forçar um pouquinho a mente dele, você que trabalha muito a mente das pessoas, sabe que ele vai conseguir suportar e vai conseguir dar o resultado que o treinador precisa. Não, é isso. E outra coisa só, né, Edmir, só para a gente poder passar também a nível de mensagem, a gente, claro, está dando exemplos aqui que é um ambiente que a gente trabalha todo Sim. dia, mas isso é geral. Uhum. Não é uma questão específica aqui dos clubes, né, Não, da não, nossa não. cidade, até do clube que a gente trabalha hoje, Uhum. mas é algo geral, isso que a gente vê a nível Brasil, né? É difícil, assim, você Isso. ver até competições de sub-17, sub-20, que você tenha uma penca, né, uma dúzia de atletas que realmente tem uma questão técnica de bater, por exemplo, cobrança de falta, tudo isso. Então, assim, é de entender que a gente não está falando de algo específico, né? A gente está Uhum. abrindo o leque aí É, para falar dessa situação técnica que é geral no nosso e país. isso é em todo lugar. Você não tem um. Você fala assim, qual time que tem um batedor de falta hoje? Que gol? Quanto tempo faz que o Curitiba não tem um gol de falta? Até na base, quanto tempo faz que não tem um gol de falta? A gente que acompanha direto. É muito, muito raro sair o gol de falta. E isso é muito simples. É falta de treinamento de falta. É falta de treinamento. Eu, De, eu vou de, até um é pouco. Fica, quando você começa a ter repetições, você vai no jogo e aquilo fica automático, né? Você sabe onde bater na bola, em qual posição da barreira que você vai colocar a bola para ela entrar no gol, né? Isso você já fica automático. E quando você não treina, você vai chegar lá, uma bola de sorte, vai fazer o gol, mas não é que nem aqueles batedores. Pergunta para o Rogério Ceni, pergunta para o Marcelinho, pergunta para o Zico, quantas vezes eles treinaram para poder chegar na perfeição que eles chegaram. É só isso, só perguntar isso aí que a resposta, quem quiser ter essa resposta, acho que é só ver a biografia desses caras aí que eles vão saber, né? Não, não, falou tudo, né, Ademir? Toda a ideia que a gente quer colocar quando a gente faz essa comparação técnica, né? E claro, para a gente ir buscando cada vez mais essas alternativas. E eu iria até mais, né, Ademir, você comentou ali sobre o clube de forma específica, mas eu falaria até da seleção brasileira. Eu não me lembro, pelo menos, do último gol de falta da seleção brasileira. Muito Eu tempo, não lembro. Talvez quem muito está tempo. assistindo a gente aí, não sei se rolou nesses últimos amistosos, mas assim, eu não consigo lembrar. Né? É. E é algo que fica assim na nossa cabeça de. Claro, a gente está falando de um lance específico, né? Mas Mas é se a lance gente amplia. a partida, né, Luizão? E Exatamente. quantas partidas anteriormente com o Rogério Ceni, com o Zico, com, né, Marcelinho, esses caras que, o Neto, esses caras que realmente foram os grandes batedores de falta do Brasil, quantos jogos eles decidiram cobrança de falta, né? E eles, assim, eles nasceram com o dom e fizeram, aprimorar o dom que eles têm, né? Não veio por acaso eles fazer gol, chegar lá e colocar a bola e chutar e fazer gol. Isso aí é treinamento, pode ter certeza disso aí, é insistência, é você colocar a bola lá, chutar 30, 40, 50 bolas, né? E depois, é que eu falo para os meninos muitas vezes, vocês treinam como vocês jogam. Eu fui aprender isso, infelizmente, quando eu fui para Portugal, já um pouco assim, né? Já estava. Mas quando você é jovem, que você toma consciência que você precisa treinar como você joga, as coisas ficam automáticas. Quando você treina devagar,
muitas vezes você chega no jogo, você vai estar devagar. Agora, se você treina forte todo treino, chega no jogo, teu corpo já está habituado, porque lá já fica automático, entendeu? Automatizado. Não, Isso. perfeito. Responde aí todas as questões que antes colocaram, né, Admir, com relação a essa discussão da parte técnica. E, de novo, né, gente, é uma pessoa que, o Ademir sendo aí uma pessoa que vivenciou isso na pele durante anos, né, Ademir, de futebol, jogando, claro, não sendo só o craque que você foi, mas jogando também, inclusive com vários craques aí do teu lado, É, né, para poder ter essa propriedade para chegar aqui e falar com relação a isso. eu falo isso assim, eu joguei com o lateral direito, o Heitor, jogou no Flamengo, jogou na Ponte Preta, ele jogou assim, ele batia falta mais ou menos no estilo do Nelinho, assim, de 3 dedos da falta. E ele, todo treino, ele ficava lá e batia 20, 30 faltas. Chegava no jogo, William, ninguém chegava perto para bater falta. Porque você sabia que quando o goleiro ia ter que fazer uma grande defesa, a bola ia dar na trave, e ele me deu muito prêmio de jogo também, dos gols que ele fazia de falta. Então, quando Sim, ele colocava a barreira lá, já nós só ficava olhando de longe, porque o cara realmente era um fenômeno para bater falta, mas ele treinava pra caramba, quer dizer, ele isso aí. fez muitos gols de falta. E isso que eu posso assim falar, né, de cadeira, porque eu joguei com um cara que sabia bater falta também. Um cara que batia muito bem na bola. E esse cara decidiu muitos jogos. Escanteio, ele batia uns escanteios que era assim, deixava a defesa assim, muitas vezes em pavoroso, Perdida. porque perdida, porque não sabia o que fazia, que a curva que a bola fazia. Então, eu conheço muitos jogadores que realmente faziam a diferença na cobrança de falta. Não, que legal. Demir, só para a gente poder meio que encaminhar aqui, como a gente tinha combinado, é em torno de 1 hora aí, embora o pessoal está participando bastante, tem bastante gente aí que está acompanhando a gente, mas eu queria trazer, claro, uma questão que, não por acaso, né? Claro, a gente convive no clube hoje e tem cada uma as suas especificidades, mas eu vejo que o nosso trabalho ele meio que se aproxima quando a gente fala da parte emocional, da parte mental, dessa parte de você entender algumas situações e quando você fala, né, que você e o Cláudio passam a trabalhar o DNA do clube, passam a ser o espelho, passam a ser a referência. E, claro, passar isso para os meninos ali dentro de campo mesmo, né? Ou seja, não precisa ser no Uhum. dia do jogo, não é um trabalho à parte, não é uma palestra do nada que vocês vão fazer e vão trazer para eles essas ideias, não. Vocês estão ali no dia a dia, vocês conhecem cada um, vocês conversam com o treinador, vocês conversam com o atleta. Então eu vejo essa similaridade quando a gente fala, porque dentro de uma conversa a gente consegue modificar o estado mental do outro indivíduo. E aí o que eu queria trazer aqui, até para a gente poder quase ir para essa parte final aqui do nosso papo, eu queria que você trouxesse, Ademir, porque uma coisa é eu, enquanto profissional da psicologia, trazer e falar dessa importância, do quanto é interessante, e não digo só no trabalho individualizado, eu digo da questão de você poder ter um momento em que você possa falar algo ou externalizar algo sem precisar ser julgado. Que eu acredito que com você acontece muito isso, né? Quando o atleta chega para você e ele quer passar uma situação, por exemplo, cara, tô chorando porque, sei lá, minha mãe tá me cobrando para que, né, eu tenha tal rendimento, ou meu empresário está na minha cabeça para que X, Y, Z aconteça, e ele sabe que ele vai falar para você e não vai ter julgamento, muito pelo contrário, vai ter uma acolhida e dessa acolhida vai ter uma ação, né? Então eu queria que poder ouvir de você, né, o quanto que hoje você percebe, a gente falou bastante aqui, né, no encontro de hoje, essa questão desses pequenos detalhes, e eu quero finalizar essa questão desses detalhes falando dessa parte mental, né, e que você acaba sendo, como falei, né, claro, cada um dentro da sua área, dentro das suas situações, mas o quanto você percebe que esse tipo de área, né, que de repente não era tão debatida também há 20, 30 anos atrás, e hoje acaba ganhando um pouco de repercussão, da questão psicológica, da questão mental, o quanto você acha interessante hoje isso enquanto ex-atleta, o quanto poderia ter ajudado atletas que você viu, que eram talvez espetaculares, mas por não ter, de repente, pessoas que pudessem estar orientando, estar ouvindo, estar direcionando, o cara simplesmente deixou, né, a carreira de lado. Então, se você puder ajudar a gente assim com alguns exemplos, pode ser seu, pode ser de colegas ou até de situações de jovens, né, que você pode vivenciar, o quanto que essa parte emocional, mental, psicológica, ela é fundamental hoje para que o atleta possa chegar no nível que você chegou, ou talvez próximo, né, Ademir? Talvez no Ah, nível, para alguns é muito difícil, mas se é. você chegar próximo do nível que você chegou, pode conseguir. Olha, William, já dizia o Carpegiani, que você deve ter ouvido falar, que foi um grande Sim, craque nacional de seleção brasileira,
ele falava assim, jogador de futebol é 70% cabeça e o resto vem com 30%. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu vi muitas coisas assim de muitos jogadores que se perderam pelo caminho justamente por não ter assim uma estrutura familiar, não ter assim como suportar a pressão de ser jogador de futebol. Você que está no profissional, você vê que tem muitos jogadores que normalmente fica muito sentido com o jogo quando joga mal, fica muito sentido quando perde um gol, fica muito sentido quando toma um gol, né? Então eu na base ali procuro realmente procurar esses meninos, muitas vezes orientar e passar para eles assim a experiência minha vivida, né? O Cláudio também, a gente faz muito isso, um cerca dali, outro cerca daqui, e a gente vê quando eles erram alguma coisa, que eles saem de cabeça baixa, a gente chama, fala que o jogador nunca pode ficar de cabeça baixa, porque ele tem que saber enfrentar as dificuldades para poder superar e para poder chegar a ser um atleta de alto nível, como você falou. Então é muito importante. O jogador que ele não consegue ter esse entendimento da parte psicológica, de aceitar e de receber a cobrança do... Primeiro começa com os companheiros, né? Um cobra, o outro dentro de campo e tal. E aí vem a cobrança do treinador, aí vem a cobrança do preparador físico, aí depois vem a cobrança da torcida. É muita cobrança na cabeça dos jogadores. Então esse trabalho de conversar com eles, que vocês fazem, que a gente muitas vezes ali vê que o menino está realmente muito chateado, é muito importante. Porque se eles não tiverem a consciência da importância de ter uma cabeça boa para poder jogar futebol, para suportar a pressão, ele dificilmente vai ser um atleta de alto nível. Você até muito melhor que eu pode falar, porque você estudou para isso e falar da importância de ter uma boa, um bom discernimento daquilo que realmente é necessário para se tornar um atleta profissional. Por isso que muitas vezes tem muitos jogadores na base que ele não consegue chegar a ser profissional porque ele tem essa dificuldade. E muitos atletas que têm uma cabeça melhor, até às vezes menos condições técnicas e menos condições físicas que esse outro jogador, e ele consegue ser o jogador de futebol porque ele sabe assimilar melhor essa parte psicológica, que eu acho também... eu estou aí próximo do que o Carpegiani falou, de 60%, 70% aí, você ter a cabeça boa para saber suportar toda essa crítica e essa dificuldade que é ser um atleta profissional. É isso aí, o meu pensamento. E só complementando também, né, Ademir, se me permite, quando você fala de ter a cabeça boa, né, a gente não está falando só de a pessoa estar num processo de acompanhamento ou alguma coisa nesse sentido. Não, começa dentro de casa. Isso aí. É isso que o Ademir falou no sentido do Estrutura suporte. familiar. Né? É, E o primeiro suporte é dentro de casa. é. Aí depois a gente vai indo para, claro, como você falou, né, Ademir, profissionais às vezes especializados naquilo que fazem, um grupo de apoio para esse atleta que pode dar para ele todo o suporte para que ele, a partir do momento que ele vai galgando, que ele vai aumentando o nível de dificuldade, aumentando a capacidade de rendimento dele, ele consiga ir se adaptando a essas situações e ir melhorando. Acho que é legal a gente também colocar isso aqui, porque a gente sabe a quantidade de famílias que ouvem agora, a gente que vão ouvir depois, e entender que dentro de casa ele tem o primeiro suporte, É. e que esse suporte ele é essencial E para ele seguir. muitas vezes não acontece isso, que eu já peguei também alguns jogadores falando para mim, professor, vim reclamar que os pais falaram, não, você não pode passar a bola, você tem que você fazer o gol. E muitas vezes o meu companheiro está melhor colocado e eu passo a bola, e meus pais falam assim, não, você que tem que fazer o gol, entendeu? Então, isso aí, esse suporte que os pais têm que entender, que eles precisam dar para o filho, porque o importante é você, como equipe, você ganhar, né? Isso tem que partir de casa já para o menino, você tem que ser no futebol, hoje em dia, a assistência está valendo muito mais do que valia antigamente. No meu tempo, a assistência não valia tanto, valia mais quem fazia gol, né? Mas hoje a assistência... Então, muitos meninos vêm reclamar, às vezes, até alguns, assim, de maneira que os pais são mais, assim, até mais severos com eles na cobrança, sabe? Vêm reclamar com a gente e a gente faz aquele suporte de avôzão ali, de paizão ali, e a gente consegue realmente passar para eles a importância deles trabalhar coletivamente, né, William? Porque no futebol é um esporte coletivo, né? A gente não pode esquecer disso. Então você não pode cobrar do teu filho para ele fazer o gol toda hora se tem um companheiro do lado. E aí ele vai estar prejudicando o menino, porque o treinador daqui a pouco tira ele do time porque ele não passa a bola para o outro fazer o gol, né? Você, em vez de ajudar teu filho, você está prejudicando. Perfeito. Bom, para quem é pai e mãe e está ao vivo aí com a gente, a hora que
que a gente der boa noite aqui para o Ademir, eu vou fazer um convite para eles aí, Ademir, de algo que a gente está planejando. Então, né, quem quiser, fica aí um pouquinho. Mas, Ademir, antes de te agradecer, né, o papo aqui, rapaz, eu acho que ele iria aqui pelo menos mais umas 2 horinhas, bem tranquilo, a galera tá participando, o papo tá fluindo, tá muito bom. Mas antes de encerrar, Ademir, eu queria só na verdade, te pedir um favor, né, para mandar um abraço para alguém especial, porque teve um dia, quando a gente se conheceu, primeira vez, Uhum. você apareceu lá no CT, apareceu o Claudio Marques, tal, apareceu outras pessoas, e aí eu não almoço, num dia lá na casa da minha mãe, fui comentar com meu tio, né? Falei, ô tio, é o seguinte, conheci o tal do Ademir Alcântara, né? E realmente, se eu, pô, para lembrar, né, dele jogando e tal, não sei, de repente eu poderia estar mais afastado, ou assim, uma idade, de repente, que não entendia tanta coisa. Falei, pô, mas me fala porque esse cara aí jogava mesmo ou é só marketing em cima dele, né? E aí ele, de forma brincando também, ele falou, William, esse cara não existe mais hoje no futebol mundial. Ele falou, jogava de terno, né? Então, assim, uma pessoa com capacidade técnica indescritível. Cara, sei que ele rachou de elogio para você, Admir. Ele está ao vivo aqui com a gente. Queria aproveitar o momento para você mandar um abraço pro tio Nelson aí, que é teu fã, provavelmente, Ah, né? Ele foi um cara que, pelo menos, a apresentação que ele fez de você para mim foi, assim, maravilhoso. Então, te pedir esse favor só com algo aí para deixar registrado. um abração então para o seu tio Nelson aí, agradecer pelas palavras dele, né? Pelas palavras aí de carinho por mim como jogador de futebol, né? Espero conhecê-lo pessoalmente uma hora aí para a gente bater um papo, falar sobre futebol, né? Que ele deve ter os seus gostos também e ele deve preferir muito mais o futebol de antigamente do que o de hoje, né? Ah, E dizer bem para ele que claro. ele tem um sobrinho aí que encanta todos lá no CT, que o William faz o trabalho dele aí magnificamente aí com o profissional, assim como o Dr. Rodrigo faz com a base, né? Que você está de parabéns pelo seu sobrinho também, Nelson. Espero uma hora conhecer você, tá bom? Um abração muito grande aí, muito obrigado pelo carinho aí comigo. Legal, obrigado, Emílio. E tenho certeza que ele não mentiu em nada, né? A gente ouve sempre coisas muito boas, vê coisas muito boas, e claro, acho que ter esse convívio com você aí quase que diariamente, né, Emílio? Acho que para a gente que é de uma geração, claro, que já está há algum tempo também trabalhando com futebol, mas para a gente é sempre uma honra, e para mim agora uma honra maior de poder ter esse registro aqui com você de uma hora que a gente pôde falar detalhes que entram, né, claro, na área de conhecimento de cada um, tentando extrair de você enquanto ex-atleta, enquanto uma pessoa que convive com os jovens hoje e que passa, né, por toda essa transformação que o futebol teve, né, ao longo desses últimos anos. Então, cara, eu só tenho que te agradecer demais aí pelo momento que você ficou com a gente. Espero que a gente possa ter outras oportunidades, porque é sempre muito gostoso, né, conversar com quem entende do assunto, com quem, né, tem essa bagagem e muitos ensinamentos para poder passar. Então, te agradeço de coração. Acredito que a galera que tá presente aí também curtiu muito. Então, fica aí meu agradecimento público aí para você, né, Ademir? E, claro, ficamos abertos aí a novas ideias, novas parcerias que com certeza vão ter, né? Com certeza. Eu agradeço pelo convite. Espero que tenha, né, conseguido passar para os pais algumas coisas será importante na carreira dos seus filhos, né? Que eles possam entender a importância da estrutura familiar, né, na carreira de um jogador de futebol, o carinho que você tem que receber seus filhos depois dele vindo a partir de futebol, primeiro ouvi-los para depois, se tiver que criticar, deixar para criticar no outro dia, depois ele estar com a cabeça mais tranquila, né? Espero poder ter ajudado e estou aqui à disposição, como no CT lá a gente conversa bastante com você, com o Dr. Rodrigo, a gente está sempre ali aprendendo muito com vocês, né? Que a gente, muitas vezes, você aprende muito mais com vocês jovens do que vocês aprendem com a gente, né? Mas é muito bacana e eu espero realmente poder estar mais vezes com você, falar de futebol, você falando de coisas que você gosta, passa rápido, né? Queria agradecer a todos que acompanharam, muitos ex-jogadores, muitos amigos aí, não dá para falar o nome de todo mundo, senão nós vamos ficar aqui falando o nome desse pessoal. Muito obrigado por ter entrado e acompanhado a live aí, né? De coração, agradeço a todos aí. Eu vi alguns nomes entrando aí, agora para o final, mas estou muito feliz de muita gente estar acompanhando aí. A tua audiência também é muito grande aí, né? Com essas lives que você faz aí semanalmente. Você tem uma audiência já enorme aí, né? Legal. Demir, obrigado, bom descanso. A gente conversa aí na sequência. De novo, agradeço demais aí tudo que você pode contribuir. Certamente
novas ideias surgirão. E a galera então fica atenta aí, né? Que sempre aí nas semanas a gente vai conversando, vai colocando aí as novidades. E o Ademir sempre vai estar junto aí no que a gente for pensar, né, Ademir, para frente, com certeza é um nome que sempre vai estar na nossa cabeça. Então, já, sempre à disposição, meu amigo. Pode sempre contar que for para falar de futebol, para falar, para ajudar os jovens, a gente está junto, tá bom? Um grande abraço aí, boa noite a todos que acompanham a live. Valeu, Ademir. Obrigado. Bom descanso. Bom descanso.